Bem, queridos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler o texto e eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo a partir do verso 21. Nós vamos fazer uma leitura nesse texto e depois uma meditação nesse texto. Amém? Marcos, capítulo 5, a partir do 21. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém, amados? Gostaria de convidar você, mais uma vez, curvar a tua cabeça em reverência ao Senhor. Nós vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo a Deus que abençoe a pregação e a ministração da sua palavra nessa noite, pedindo a Deus que nos visite, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós e possa nos assistir aqui neste lugar. E eu gostaria de pedir a você que estivesse nessa noite com um desejo muito grande aí no teu coração, no teu espírito, na tua alma, de ser tocado por Deus, de ser visitado pelo Espírito de Deus. E isso, amado, depende muito mais de você do que de Deus, porque Deus quer tocar a minha e a sua vida. Você crê nisso? Deus tem uma bênção preparada para nós. Deus já fez com que todas as coisas acontecessem para que você estivesse aqui nessa noite para ouvir a sua palavra e ser abençoado com ela. Mas depende de mim e de você o querer. Está em nós o querer. Está em nós o desejo de sermos visitados pelo Espírito de Deus. Assim como havia o desejo no coração deste pai aflito de ver a sua filha curada, assim como havia o desejo no coração desta mulher de ser curada, e eles então foram até Jesus. É necessário nesta noite que eu e você venhamos a nos dispor e dizer: Deus, eu quero receber algo de Ti nesta noite. E que você possa então fazer a tua oração aí, agora. Eu estarei orando também, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. Mas é muito importante esse tempo aqui, querido. Se você puder, feche os teus olhos. Se você não puder, apenas baixe a tua cabeça, para que Deus possa realmente ver que há um coração aí sedento, que há reverência, que há desejo. Não deixe nada tirar a tua atenção, mas busque o favor de Deus. Você precisa de um favor de Deus, busque esse favor de Deus agora. Você não precisa olhar para mim agora. Você não precisa ficar com
os olhos fitos em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. E este momento é muito importante, querido. Este momento é muito importante. Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. Mas para isso nós precisamos buscar a face do Senhor. Deus, nós temos Te adorado neste lugar. Nós nos reunimos aqui, Senhor, para celebrarmos o Teu nome como igreja, como Teu povo, como Teus filhos, Senhor. E Deus, nessa noite nós já nos dispomos, cantando louvores a Ti, adorando o Teu nome. Mas, Pai amado, agora nós queremos ir além na Tua presença. Nós queremos ousar na Tua presença, Senhor. Ó Deus, porque nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo já nos abriu um novo e vivo caminho. E é por meio deste caminho, baseado no Teu sangue, Jesus, é que nós entramos na Tua presença para pedir tão somente a Ti que nos visite, que tenha compaixão de nós, que estenda a Tua mão nessa noite para nos abençoar aqui. Deus amado, nós lemos a Tua palavra e nós cremos na autoridade da Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é viva, que a Tua palavra é eficaz, que a Tua palavra, Senhor, não pode voltar vazia, que a Tua palavra cumpre com os propósitos para o qual ela foi escrita. Por isso, nessa hora, nós pedimos a Ti que a Tua palavra fale conosco, que sejam palavras vivas, vindas da parte do Senhor. Deus amado, enquanto neste lugar corações sedentos, enquanto neste lugar, ó Deus, uma igreja faminta, uma igreja desejosa, Senhor, de ser visitada por Ti, é assim que nós nos colocamos diante de Ti nesta hora. Ó Deus, como carentes que somos da Tua graça e da Tua misericórdia, Deus, necessitados, profundamente necessitados do Teu amor, da Tua compaixão. Pai querido, em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra profética nesta hora. Em nome de Jesus, aconteçam milagres, curas, transformação de vidas, salvação de vidas. Nesta noite, muda a história do Teu povo. Nós Te pedimos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, igreja? Amém, amém. Amém. Amados, este texto, um texto tremendo da palavra de Deus. Marcos o registra com uma riqueza de detalhes tão grande. E o contexto desse texto que iremos ministrar à amada igreja nessa noite, a cura desta mulher que tinha um fluxo hemorrágico, é muito interessante, porque Jesus está aqui numa atividade plena no seu ministério. Jesus está operando milagres e curas, coisas fantásticas, demonstrando o seu poder, demonstrando que Ele é Deus e que Ele tinha domínio sobre todas as coisas. Se você voltar um pouquinho, você vai ver os discípulos com Ele no barco, e eles começam a enfrentar uma tempestade ali naquele lago, naquele mar. E Jesus então é acordado naquele momento, Ele dá uma ordem ao vento, à tempestade, que cesse, e tudo se acalma. E os discípulos ficam espantados e dizem: quem é este, que até os ventos lhe obedecem? Esse é o nosso Jesus, querido. Esse é o Deus a quem nós servimos. E esse Jesus, amados, Ele está vivo, ressuscitou dentre os mortos, reina soberano. E está aqui nessa noite, no nosso meio. Você crê assim? Com toda a unção e com todo o poder para tocar a minha vida e a sua vida. Da mesma forma que Ele operou estes milagres aqui, nestes trechos que nós lemos, Ele está disposto a fazer na minha vida e na sua vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos crer. Precisamos crer. O versículo, amados, que é a chave para esta palavra, é o verso 28. Quando aquela mulher diz assim: porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Se eu tão somente tocar no manto de Jesus, serei curada. Apenas um toque. Este é o tema desta palavra nessa noite.
apenas um toque. Apenas um toque. Algo tão simples na sua aparência, mas o que estava por trás desse toque? O que estava por trás deste simples gesto? Tocar o manto de Jesus. Quando nós lemos esta passagem bíblica, nós vemos que parece que tudo é muito simples. Se nós fizermos a leitura novamente, nós vamos perceber que tem uma mulher doente, desenganada dos médicos, porque já havia gasto todo o seu dinheiro à busca de uma cura através da medicina, mas não encontrou a cura, então os médicos não podiam fazer nada por ela. Mas esta mulher ouve falar de um certo Jesus que cura. E ela então toma uma decisão no seu coração de ir ao encontro desse Jesus e apenas tocar em Jesus. E ao fazê-lo, o milagre acontece. Parece simples. Apenas um toque e ficarei curada. O que é tremendo aqui, amados, é que o nosso Deus é um Deus simples mesmo. Às vezes a gente complica as coisas de Deus. Às vezes você está aqui nessa noite e fala assim: o que será preciso fazer para ser tocado por Deus ou tocar em Jesus pela fé? E às vezes a gente inventa tanta coisa e cria tantos caminhos e tantos jeitos e trejeitos, mas amados, o nosso Deus é simples mesmo. Mas o que estava por trás desse toque? O que estava por trás das cenas? O que o texto muitas vezes não nos diz, embora seja um texto rico em detalhes. Marcos e Lucas, eles enriquecem esta passagem com alguns detalhes que Mateus, por exemplo, não faz. Mateus é mais resumido na sua abordagem quando relata esta passagem, mas Marcos faz questão e Lucas também faz questão de anotar algumas coisas. E isso é muito importante para que nós possamos entender o que estava acontecendo com esta mulher. Por que esta mulher, quando tocou Jesus, apenas por tocar Jesus, ela foi curada? Uma outra pergunta: por que apenas tocá-lo? Ficar curada e ir embora? Por que esta mulher queria continuar anônima, isolada, na sua solidão? Porque ela vai e toca Jesus e não se manifesta. Ela é curada por Jesus quando ela toca no manto de Jesus e imediatamente, a palavra diz, ela é curada, mas ela não diz nada. Ela continua quieta. Em alguns outros casos na palavra de Deus, quando nós vemos pessoas sendo curadas, as pessoas logo já manifestam que foram curadas. O texto que preguei aqui há 2 semanas atrás, quando Pedro e João dão a ordem àquele aleijado para que ele seja curado, ele fica de pé e sai saltando, pulando, louvando a Deus, entra na sinagoga e todos veem que ele foi curado. Mas esta mulher não. Esta mulher aqui prefere esconder-se. Esta mulher prefere ficar anônima. Esta mulher não quer aparecer. Por quê? O que estava por trás da cena? Amados, as respostas para essas perguntas nos ajudam a compreender por que é que Jesus parou para saber quem lhe havia tocado. Será que Jesus não sabia quem o havia tocado? Digo para você que Jesus conhecia até o DNA dessa mulher aqui. Conhecia as suas entranhas, sabia quem ela era, o seu nome, quando nasceu, o quanto tempo ela estava doente. Jesus sabia todas as coisas, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o seu nome. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, Ele sonhou contigo. Ele sabe como você anda, como você é, quais são as suas limitações, as suas fraquezas, os seus problemas, as suas lutas, também sabe quais são as suas virtudes. Ele conhece todas as coisas. Mas por que ele parou então e perguntou quem lhe tocou? Esta mulher, amados, ela tinha uma história. Um passado difícil. Um passado de muita luta, de muita dor. Um passado de rejeição. Pastor, onde você está vendo isso no texto?
Aonde está escrito isso no texto? A Bíblia diz que ela tinha um fluxo hemorrágico. Era uma doença complicada, ou seja, o seu ciclo menstrual não parava. Então ela perdia sangue, isso já por 12 anos. E mais para frente nós vamos ver que isso era um grande problema na vida desta mulher. Mas Jesus resolve surpreender esta mulher. Porque Jesus não queria apenas curar o físico desta mulher. Jesus não estava preocupado apenas com o fluxo hemorrágico. Jesus estava querendo curá-la por completo. Porque o nosso Deus faz a obra completa. Amém, igreja? Quando Deus nos encontra, Ele nos encontra para nos curar completamente. E eu e você estamos nesse processo de cura. Você entende isso? Por isso nessa noite o Senhor quer tocar nas nossas vidas. Por isso nessa noite Deus tem algo para tratar comigo, com você. Você entende isso? Creia sim. Tem algumas coisas aí para o Senhor tratar? Com certeza tem coisas para Deus tratar conosco. E Ele tinha coisas para tratar com esta mulher. E Ele então surpreende essa mulher. Porque a mulher achou que a multidão iria mantê-la no anonimato. E que apenas tocando Jesus, aquela comitiva continuaria andando. Porque Jesus tinha um outro chamado para atender. Um pai desesperado com uma filha à beira da morte. Mas Jesus prefere parar. Jesus não continua andando. E Jairo olha para Jesus. Ele deve ter ficado preocupado. Jesus, por que parou? Como diz o povo, parou por quê? Mas ele parou. E a filha de Jairo estava padecendo. Mas Jesus parou para atender essa mulher. E ele pergunta: quem me tocou? A mulher foi surpreendida por Jesus. Ela jamais esperava ser notada naquele momento. Esta mulher aqui, amados, há 12 anos padecia de uma doença. Sofria N complexos, e um deles era o da rejeição, da desvalorização. Era considerada uma mulher imunda. Mas Jesus parou para conhecê-la. Quem me tocou? Porque Ele valoriza as pessoas. Ele te valoriza, você tem valor, querida. Você não é um anônimo para Deus. Embora o mundo tente nos colocar no anonimato, nas empresas muitas vezes nós somos apenas um número. Para o governo nós somos estatística. Mas para Deus nós somos gente, pessoa, filhos dele, com quem Ele se importou um dia e morreu na cruz do Calvário para me alcançar e te alcançar também. Então aquela mulher para Jesus era importante, queridos. A filha de Jairo também era importante, Jairo também era importante, mas aquela mulher não poderia passar desapercebida. Em 12 anos, talvez esta era a primeira vez que alguém estava realmente se importando com esta mulher. Os médicos que a assistiram durante todo esse tempo, talvez estivessem mais preocupados em ganhar algum, em receber o dinheiro da consulta, do que propriamente em resolver o problema dela. Mas Jesus não. Jesus estava interessado em curar aquela mulher de uma maneira plena e completa. Lhe restaurar a esperança, lhe dar uma nova vida, mudar a sua história. O nosso Jesus é assim. O nosso Jesus faz isso. Quando Ele nos encontra para nos transformar. Não existe ninguém que teve um encontro com Cristo e ficou indiferente. Ou sai transformado, sai melhor, ou então vai embora com um peso tremendo na consciência. Esteve diante da vida e desprezou a vida. Esteve diante da bênção, mas preferiu ficar sem a bênção. Mas nunca mais será o mesmo. Todos que se encontram com Jesus nunca mais são os mesmos. E não seria diferente com esta mulher. E o nosso Deus amado, Ele sempre nos surpreende. Surpreendeu aquela mulher e quer nos surpreender nessa noite. Aleluia, igreja. Deus quer nos surpreender nesta noite. E eu quero perguntar a você: quantos querem ser surpreendidos por Jesus nessa noite? Quantos querem ser tocados por Ele, curados por Ele?
Quantos gostariam de ouvir Jesus dizer bem aí no seu ouvido: quem me tocou? Porque Ele quer que você tenha uma experiência nova com Ele. Amém, querido? Abre o teu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus faça uma obra aí dentro de você. Aquilo que ninguém pode fazer, só o nosso Deus pode fazer. Esta mulher, ela ousou tocar em Jesus. O toque da fé. Ela ousou tocar em Jesus. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? O toque da fé é diferente do toque físico. O toque da fé é diferente do toque físico, mas ambos são reais. Jesus não está presente aqui em carne e osso como estava naquele momento, na vida daquela mulher, mas Ele está presente aqui. E hoje nós temos que entender que nós o tocamos pela fé. A fé aí, querido, no seu coração, para tocar Jesus, para tocar nele e ser transformado por Ele. É essa a resposta que nós precisamos dar ao Senhor. Uma multidão apertava Jesus. A multidão estava comprimindo Jesus, mas ele sentiu apenas o toque da fé. Uma multidão estava pressionando Jesus, mas ele sentiu apenas o toque da fé. Deus quer sentir você tocado nessa noite. Ele está ansioso, querido. Ele está ansioso por ver a sua mão estendida, dizendo assim: Deus, eu quero tocar em Ti. Deus, eu preciso tocá-lo nessa noite. Deus, eu preciso que saia poder de Ti, invada a minha vida e transforme a minha vida. Mas é necessário que tenha fé. É necessário crer. Amados, esta mulher que já estava sofrendo por 12 anos de uma enfermidade, essa mulher que estava já há 12 anos vivendo sem esperança, essa mulher que já havia gasto todo o seu dinheiro, esta mulher, ela não tinha apenas uma enfermidade desconfortável. Vocês mulheres podem entender muito mais o que ela passava, porque realmente é um incômodo, é um desconforto o ciclo menstrual da mulher. E neste momento aqui, nessa época, nesse tempo, a coisa era mais complicada, porque hoje nós temos já alguns meios e mecanismos que aliviam isso, mas não era assim. Essa mulher, ela vivia um grande desconforto. Mas, queridos, esse desconforto não incomodava apenas o seu corpo. Esse desconforto incomodava as suas emoções, esse desconforto incomodava a sua vida como um todo, porque ela precisava viver à margem da sociedade, ela foi forçada a viver separada da sociedade. O livro de Levítico nos traz 14 mandamentos. Você ouviu? 14 mandamentos sobre o fluxo de sangue da mulher, ou seja, sobre a menstruação da mulher. Lá no Velho Testamento, no livro de Levítico, vem trazendo alguns mandamentos para que o povo tivesse como se conduzir. E com relação à mulher, são 14 mandamentos que deveriam ser observados por elas. E dentre eles estava o 8º mandamento, que encontra-se em Levítico capítulo 15, verso 25. E eu gostaria de ler para você. E isso nos ajuda muito a entender o que esta mulher estava passando. O texto diz assim: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Ou seja, esta mulher, que constantemente sofria de um fluxo hemorrágico, ela tinha que viver à margem. Porque se ela tocasse alguém, ou alguém lhe tocasse, esta pessoa ficaria imunda. E precisaria também ficar apartada. Precisaria esperar um dia inteiro para se purificar. Então quem é que queria ter relacionamento com essa mulher? Quem é que queria conviver intimamente com ela?
Quem é que ousaria dar a ela a mão? Quem é que ousaria abraçá-la? Quem é que ousaria confortá-la? Por isso, queridos, ela foi forçada a viver à margem. Foi forçada a viver à margem da sociedade. O livro de Levítico, no capítulo 15, verso 27, vai nos falar que aquele que tivesse contato com ela ficaria impuro até a noite. Ou seja, qualquer tipo de contato com essa mulher projetava a pessoa na mesma condição em que ela estava. Então as pessoas evitavam ter contato com ela. Isso é muito triste, isso é muito terrível. Já imaginou você viver no meio de um povo, mas você não é do povo? A situação dessa mulher aqui era mais ou menos como a situação de um leproso naquele tempo. Ele tinha que viver isolado, ele tinha que viver à margem, ele não podia ter contato. O resultado disso, querido, era um completo isolamento social. Ela estava sendo privada nos seus relacionamentos. E pior do que isso, ela era vista como uma mulher impura, indigna, amaldiçoada. Mas apesar de toda essa pressão cultural, essa mulher decide tocar em Jesus. Apenas um toque. Apenas um toque. E amados, a atitude dessa mulher, que decide apenas tocar em Jesus, ela é uma lição de fé e determinação para a minha vida e para a sua vida. Esta mulher que ousou mudar a sua história, mudar a sua vida, ela é um exemplo para mim e para você, um exemplo que deve ser seguido. Ouse, pela fé, e determine no seu coração mudar de vida, ter uma vida transformada. Não permita que nada e nem ninguém impeça você de fazê-lo. Porque esta mulher, ela decidiu romper com todas as barreiras que impediam ela de se aproximar de Jesus e ser curada. Tudo aquilo que impedia essa mulher de buscar o seu milagre, todas as barreiras que a impediam, ela resolveu colocar de lado, porque ela queria ser curada. Você quer ser curado, querido? Você quer ser curado? Para que sejamos curados, amados, nós precisamos vencer todas as barreiras e irmos em busca do nosso milagre. Amém? Você entendeu? Muitas barreiras nos impedem de gozarmos uma vida maravilhosa com Deus. Muitas. Assim como na vida desta mulher, ela tinha uma série de coisas a ser vencida antes de ir e tocar em Jesus. Nessa noite, aqui neste lugar, existem coisas que nos impedem de recebermos a bênção. E nós vamos ver algumas delas. A primeira delas que nós encontramos no texto, e que é muito importante ser destacada, é a barreira do preconceito. A barreira do estigma, da marca, da religiosidade. O livro de Levítico dizia o quê? Você não pode. Esta era a mensagem que esta mulher carregava consigo. Jesus estava curando, Jesus estava sarando, Jesus estava libertando, mas a religião dizia a ela: você não pode. E quantos não podes nós temos na nossa vida? Quantas coisas estão aí dentro de você dizendo: você não pode. Você não pode ser feliz. Você não pode ser transformado. Você não pode ser liberto. Você não pode ser curado. E às vezes nós começamos a ouvir tanto isso que nós acabamos acreditando nisso. Essa mulher, queridos, ela sofria disso. Verso 27 diz: chegando por trás dele, tocou na sua capa. A primeira barreira a ser vencida por aquela mulher, amados, não foi a multidão. As pessoas estavam competindo por estarem ao lado de Jesus. Por onde Jesus passava nesses dias em que ele estava fazendo muitos milagres, a multidão o cercava, as pessoas iam até Jesus, queriam vê-lo, queriam estar com ele. Talvez aquela mulher dissesse assim: tem muita gente aí, não vai dar para chegar. Mas a maior barreira não foi essa. A maior barreira foi que ela entendia
que se ela tocasse em Jesus, religiosamente, ela poderia dizer assim: vou contaminá-lo. Eu sou imunda, ele ficará imundo. Era assim que a lei dizia. Mas Deus a surpreende. Porque quando o profano toca o santo contamina o profano. Amém, igreja? É assim que Deus faz. Não importa como nós estejamos, se nós vamos até o Senhor, Ele nos purifica. A virtude nele, a santidade nele, há águas que nos lavam nele, o seu sangue nos purifica de todo e qualquer pecado. Se esta mulher se deixasse vencer pela barreira do preconceito, do estigma, da marca, ela não teria alcançado a bênção. Talvez você já tenha ouvido por diversas vezes que você jamais dará certo, que não adianta. Você mudou de religião, você tem ido agora a uma igreja de crente, você agora pensa que só por ir até a igreja a sua vida será mudada, mas não muda. Você nasceu assim, vai morrer assim, terá que reencarnar e voltar para melhorar, para ser diferente. Eu digo a você, em nome de Jesus, a cura para você. Em nome de Jesus, não há preconceito ou religiosidade que impeça Deus de agir na sua vida. Vença essa barreira nessa noite em nome de Jesus. Amado, sabe qual é a maior barreira no meio da igreja, dos crentes, nós que estamos aqui nessa noite? É o vizinho do lado. Se eu levantar a mão, se eu me denunciar, o que vão pensar de mim? E às vezes isso nos impede de ser curados por Deus. Uma barreira se forma: não, eu não posso, não, eu não devo. E a religiosidade fala mais forte. E isso nos impede de receber a bênção de Deus. Graças a Deus, essa mulher não permitiu que a religiosidade a convencesse de que ela não poderia ser curada. Mas ela disse: eu vou. E se eu apenas tocar nele, tudo isso cai por terra e eu serei curada. Creia, amado. Não permita que nada impeça você de ser curado por Deus. Deixa Deus agir aí na sua vida. Como eu disse a você, querido, Jesus não estava apenas interessado na cura física daquela mulher. Jesus não estava apenas interessado em que o fluxo de sangue parasse. Mas Jesus queria curá-la desse estigma aí. Ela tinha feridas dentro dela, ela carregava consigo sentimentos de rejeição. Ela trazia dentro dela mágoas. Ela trazia dentro de si essa ideia de que ela era impura, de que ela era imunda. E se somente Jesus a curasse fisicamente, talvez ela iria embora e continuaria vivendo no anonimato, de maneira isolada. Mas Jesus parou para fazer uma obra ainda maior na vida desta mulher. Os versos 30 a 33 diz assim: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Jesus queria conhecer a história dela. E amados, foi porque Jesus parou para ouvir esta mulher, que Marcos pôde escrever o que escreveu. Foi quando a mulher se deixou conhecer que Jesus pôde então ter a oportunidade de fazer muito mais pela vida dela, e ela foi surpreendida. Jesus quer que você conte a Ele os seus problemas nessa noite, querida. Você entende isso, amado? Se você guardar aí para você, se você continuar vivendo com essa barreira dentro de você, Jesus não poderá assisti-lo, querido. Mas se você se abrir e dizer: Jesus, eu estou aqui, são 12 anos de sofrimento, de luta, de dor, de vergonha, de rejeição, Senhor, faz algo por mim. E Jesus diz para ela: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Acabou o seu sofrimento. A Nova Tradução diz isso: o seu sofrimento acabou hoje. Vai em paz, tenha uma nova vida. Jesus tem essa palavra para mim e para você nessa noite, querido.
Se você abrir o coração para Ele, Ele vai dizer a você: filho, eu estou te curando hoje, nessa noite, neste lugar, vou mudar a tua história. Se você não tem sido feliz, você será feliz. Se você ainda não encontrou a paz, você vai encontrar a paz, a alegria, o contentamento, a felicidade, a cura. Mas se nós continuarmos fechados, querido, não vai acontecer. Se nós permitirmos que essa barreira da religiosidade nos impeça, não vai acontecer. Então, faz assim, olha. Chuta o balde. Fala: hoje eu quero estar totalmente aberto diante de Jesus. Nessa noite eu não vou permitir que nada impeça. Eu me rasgo diante do Senhor. Eu abro o meu coração. Eu quero ser totalmente transparente diante de Ti, Jesus, nessa noite. Porque eu quero ser visitado por Ti e ter a minha história mudada. Amados, uma segunda barreira é a barreira da incredulidade. Aí você pode perguntar: mas pastor, Jesus disse que a fé dessa mulher mudou a história dela. Mas se nós olharmos, amados, o verso 28, diz assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Os estudiosos dizem que essa condicionante, se eu apenas tocar, no original grego, indica efetivamente aquela coisa de talvez se eu tocar. Ou seja, ela tinha fé, mas a fé dela ainda não estava totalmente madura. Ela precisava ainda crer mais, ela precisava dar esse passo. E queridos, a incredulidade é terrível. Esse se muitas vezes faz toda a diferença. Ah, se eu tivesse levantado a minha mão. Ah, se eu tivesse dado aquele passo. Ah, se eu tivesse atendido aquele apelo. Ah, se eu tivesse esse se. Muitas vezes nos roubam a bênção. E na vida desta mulher tinha um se. O que demonstra que a fé dela, embora fosse uma fé presente, ainda era uma fé fraca. Mas, amados, mesmo assim, isso não impediu esta mulher de ir até Jesus. Nessa noite você pode estar aqui e dizer assim: pastor, o meu problema é muito maior do que o senhor possa pensar, sequer sonhar ou imaginar aí na tua cabeça. Pastor, a minha fé não é suficiente, eu não consigo crer a tal ponto de... Mas Jesus está dizendo a você: apenas toque em mim, querido. Apenas toque, creia, e o milagre vai acontecer. Na vida desta mulher foi assim. Ela não estava ainda totalmente pronta para o milagre, mas ela recebeu o milagre. Porque ela deu um passo em direção a Jesus Cristo. Porque ela venceu esta barreira. Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O que isso significa? A fé vem pelo ouvir. Ou seja, esta mulher, diz o texto, ouviu que Jesus curava. Ela ouviu das pessoas: olha, tem um Jesus aí que está mudando as coisas. Tem um Jesus aí que está fazendo coisas extraordinárias. Olha, os médicos não puderam resolver o seu problema, mas tem um Jesus que chegou aí, olha, ele está com a multidão, e ele está fazendo milagres. A vida das pessoas estão sendo transformadas. E ela ouviu que Jesus estava curando os enfermos. E isso foi o suficiente para nutrir fé no seu coração. Que nessa noite, amados, seus ouvidos estejam abertos para isso e Deus possa nutrir fé no seu coração. Venha a fé do Senhor, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Que venha a fé do Senhor aí no teu íntimo, no teu espírito, para crer em Deus, através dessa palavra que está sendo ministrada na sua vida. E você creia. E você creia, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Essa mulher se deixou ser ministrada. Tudo que havia passado na sua vida nos últimos 12 anos caiu por terra. E ela pôde crer na graça, no poder do Espírito e na misericórdia de Deus e ser curada. Ainda há, amados, uma terceira barreira, e essa é terrível, essa é difícil de ser muitas vezes vencida, que é a barreira das multidões. A barreira das multidões. Verso 27 diz: então entrou no meio da multidão. Que barreira é essa, pastor? Pastor, você está ficando meio doido.
A multidão não fez barreira para essa mulher. Ela conseguiu vazar a barreira da multidão e tocar em Jesus. Mas, querido, a multidão é um problema. As multidões são um problema. Há um dito popular que diz que a voz do povo é a voz. Você não sabe esse provérbio aí? A voz do povo é a voz? Às vezes quando vão falar de futebol, de técnico, né, aí o povo tudo pedindo, né? Ninguém queria o Dunga, tá vendo como é que a voz do povo não é a voz de Deus? Ninguém queria o Dunga. E o Dunga classificou a seleção de uma maneira como nunca havia acontecido. A voz do povo é a voz de Deus. Eu queria dizer a você, amado, que a voz do povo não é a voz de Deus. Deus não precisa do povo para falar, Ele fala porque Ele é Deus. E a voz do povo não é a voz de Deus. Então as pessoas muitas vezes dizem assim, não vai não. Não é com você esse negócio. Não, você vai dar esse passo. As multidões muitas vezes dizem assim, você vai se batizar, agora você vai virar crente. E as pessoas às vezes ouvem essa voz e dizem assim, acho que não vou não. Acho que não vou não. Não ouça a voz das multidões, amém, amado? Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Não deixe as pessoas roubarem a tua bênção, impedirem você, serem usadas pelo inimigo para atrapalhar a sua vida. Livre-se de todo e qualquer embaraço. Não permita que as multidões te atrapalhem. Mais para frente, nesse texto que nós lemos, você vai ver como que a multidão é um problema. Se você puder, está com a Bíblia aberta aí, Marcos capítulo 5, acompanha comigo a leitura, querido. Vamos ler os versos 35 até o 36. Olha que interessante o que a palavra de Deus está dizendo. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Viu como é que a multidão atrapalha? As pessoas vieram e falaram o que para o Jairo? Jesus estava a caminho da casa dele, a bênção estava a caminho, o milagre estava a caminho, mas a multidão veio e disse o que para ele? Acabou. Jairo, sem chance. A menina morreu. Não precisa mais incomodar Jesus. Graças a Deus que ele não ouviu a voz da multidão. Ele não ouviu a voz daqueles homens, mas ele ouviu a voz de Jesus, que disse a ele, não liga para esse negócio aí. Então somente creia. Creia. E graças a Deus que ele creu. E Jesus continuou andando. E Jesus entrou na sua casa. E a sua filha que estava morta foi ressuscitada pelo poder de Jesus Cristo. As multidões são terríveis. Versos 39 a 42 diz assim, e entrando, disse-lhes, quando Jesus entra na casa, ele fala para aquelas pessoas, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E a Bíblia diz que eles riram de Jesus. É assim, querido. Às vezes nós vamos pregar a palavra de Deus e nós pronunciamos o milagre, nós profetizamos o milagre e declaramos vai acontecer. E as pessoas incrédulas dão risada. Às vezes você vai contar uma bênção a alguém e ele ri de você. Esta é a voz das multidões. Multidões que tentam nos impedir de caminhar rumo à bênção. Amados, nós precisamos romper com isso. Nós precisamos dizer ao Senhor, Deus, eu não vou permitir que nada e nem ninguém me impeça. Porque eu quero ser tocado por Ti. E eu quero tocar na orla das Tuas vestes. Eu quero tocar no Teu manto nessa noite. Amados, quando a fé se encontra com o poder de Deus, grava bem isso no teu coração. Quando a fé se encontra com o poder de Deus, o resultado é o milagre. Quando a fé se encontra com o poder de Deus, o resultado é milagre, não tem outra coisa.
Então, se houver fé aí no teu coração, se houver fé aqui no meu coração, o poder de Deus já está nesse lugar. O que é que vai acontecer? Milagres. Dá um glória a Deus, igreja. Dá um glória a Deus, fala: Deus, aconteçam milagres nessa noite. Porque eu tenho fé para crer que vão acontecer milagres. Eu tenho fé para crer que o Senhor está presente aqui. Então, se o Senhor está presente aqui, o teu poder está aqui, o teu Espírito está aqui. Então agora, Deus, eu quero unir a minha fé ao teu poder que está neste lugar. E eu creio que milagres vão acontecer. Vidas serão curadas, saradas, libertas, salvas, em nome de Jesus. Mas muitas vezes nós não vemos assim. Eu gostaria de te encorajar, amada, a ter esse desprendimento que essa mulher teve, a ter esta fé que esta mulher teve, que embora era uma fé fraca, mas ela teve fé, e ela teve a determinação de dizer: eu não vou continuar vivendo assim, se Jesus está aí, e eu creio que Ele pode mudar a minha vida e a minha história, eu vou ao encontro dEle. Eu queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. E em ficando de pé, você pudesse ter essa disposição de dizer nessa noite: pastor, eu quero dar este passo. Nessa noite, eu não vou permitir que nada roube a minha bênção. Você reparou no texto, amado, que Jesus não estava estático. Ele estava a caminho. Ele estava andando. E aquela mulher precisou ir ao seu encontro. Nessa noite, Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está presente aqui. Mas nós não podemos permitir que a bênção passe de nós, igreja. Nós não podemos permitir que a bênção passe de nós. Apenas um toque. Apenas um toque. E tudo muda. Apenas um toque e tudo é transformado. Apenas um toque, a sua história pode ser outra história. Mas o que impede você? Quais são as barreiras? É a religiosidade? É esse estigma que está aí e te impede, dizendo que você é indigno, que você é ruim demais, que o teu passado te condena, que nada pode? Ou é a incredulidade? Falta fé. Falta fé. Ou é esta barreira tão terrível de olhar para o vizinho do lado e dizer assim: o que será que ele está pensando de mim? Às vezes na igreja é assim. Ao invés de olharmos para o autor e consumador da nossa fé, que é o único capaz de resolver os meus e os teus problemas, nós ficamos olhando para o vizinho. O que será que ele vai fazer? E muitos vão no oba-oba da multidão. Mas nessa noite o Senhor está falando individualmente com cada um aqui. Tem falado comigo quando eu meditava nesta palavra, tem falado comigo enquanto prego a você. Assim como Ele falou individualmente com esta mulher, Ele parou para ouvi-la. O Senhor está aqui para te ouvir. Ele não quer ouvir a voz das multidões. Ele não quer ser tocado pelas multidões. Ele quer ser tocado por você, querido. É o toque da fé que faz toda a diferença. Somente os interessados, somente aqueles que realmente precisam, somente aqueles que realmente necessitam. Jesus quer ser tocado por esses daí. Se você é um desses, baixa a tua cabeça e fecha os teus olhos. Se você é um destes que deseja tocar o Senhor nesta noite, se você é um desses que precisa ser assistido pelo Espírito de Deus nessa noite, se você é um desses que já tem caminhado e já tentou tantas coisas, mesmo sendo um cristão, mesmo participando desta igreja, mesmo tendo um ministério nesta igreja, e você não tem conseguido a vitória, você não tem conseguido romper com a mazela, esta é a noite, este é o dia, esta é a hora, este é o momento. Mas é necessário uma disposição. Tocar em Jesus pela fé. Ainda assim, de cabeça baixa, com os teus olhos fechados, eu quero continuar ministrando um pouco mais na tua vida. Eu tenho pedido a você que feche os teus olhos, para que você possa realmente pensar na sua vida. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu íntimo? Querido, existem problemas
que o dinheiro não vai resolver. Existem problemas que a medicina não vai resolver. Existem problemas, queridos, que a religião também não vai resolver. Existem problemas que o pastor não pode resolver para você. Mas aquele que pode todas as coisas, o autor e consumador da nossa fé, o Jesus Cristo de Nazaré, Ele está aqui e Ele pode. Toca nele, toca nele, toca nele, toca nele. Estende a tua mão de um ato profético, de uma maneira bem alta, se você precisa tocar em Jesus. Levanta a tua mão bem alto e fala: Deus, eu quero tocar em Ti. Eu quero tocar em Ti. Eu quero tocar em Ti. Eu quero tocar em Ti, porque eu creio em Ti. Eu creio em Ti. E aqueles que não creem, diga para o Senhor: ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me, Senhor, a crer em Ti nessa noite. Mas eu não posso sair deste lugar sem a Tua bênção. Eu não posso sair deste lugar sem ser tocado pelo Teu Espírito, sem ser visitado pelo Teu Espírito. Muda a minha vida, transforma a minha vida, Jesus. Oh, vai falando com Deus aí. Conta a tua história para Ele. Conta a tua história para Ele. Fala para Ele o que tem machucado você. Fala para Ele qual é a tua dor, qual é a tua tristeza, o que te joga para baixo, o que te impede de ser feliz. Fala para Ele, confessa, se arrependa, coloque-se diante do Senhor e Deus vai fazer um milagre. Vai fazer um milagre aí na tua vida. Nós vamos ministrar um cântico. Enquanto ministramos o cântico, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida, a minha vida. Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Se move as águas. O tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, move as águas. Oh, move, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Se move as Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos,
Eu gostaria que você ouvisse o que eu tenho para falar para você. Antes de nós virmos aqui para o culto, ministrar a amada igreja, nós e a equipe de louvor nos reunimos. E eu disse a eles: tenho duas palavras para vocês nessa noite. E eu disse a eles: a primeira palavra é para a liderança desta igreja. E você que é líder nesta igreja, você que é líder nesta igreja, me ouça. Você que tem ministério nesta igreja, me ouça. Deus quer te surpreender nessa noite. Deus quer te surpreender nesta noite. A palavra para a liderança desta igreja é: deixe que Deus te surpreenda. Porque, amados, muitas vezes nós queremos engessar a igreja de Deus. Muitas vezes nós colocamos formas, jeitos e trejeitos que barram e impedem o agir de Deus no nosso meio. Mas nessa noite, liderança desta igreja, deixe que Deus te surpreenda neste lugar. E a segunda palavra é de cura e libertação para a igreja. Deus quer curar nessa noite. Deus quer libertar nessa noite. Deus quer mudar a tua história nessa noite. Mas nós precisamos nos dispor. Nós precisamos vencer barreiras. Nós precisamos ir além da religiosidade. Nós precisamos nos mover. Nós precisamos ir em direção à bênção. Senão ela não vem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nesse sentido, eu gostaria de encorajar você, querido, a se reunir mais ou menos aí onde você está, em grupos de 4, 5 pessoas, para que nós pudéssemos orar uns pelos outros. Vira para a pessoa que está atrás. Se precisar, afasta a cadeira, faz uma bagunça santa nesse lugar. Saia do teu lugar se for necessário, mas não fique sozinho. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros e pedir a Deus que faça um milagre acontecer aqui. Se você vê visitantes no nosso meio, acolhe esses visitantes aí. Não deixa ninguém órfão, não deixa ninguém sozinho. E levanta um clamor. Eu tenho aqui pessoas que precisam de ajuda. Eu gostaria que os nossos líderes abrissem os olhos e viessem me ajudar. Líderes, por favor, venham aqui, eu preciso de vocês. Me ajudem aqui, estejam comigo. Move as águas desse lugar, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. A minha vida. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar e libertar. Se move as águas. Continua orando, igreja. Ore, 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 clame, 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 clame. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar e libertar. Se move as águas. Entra na minha casa, entra na minha vida,
mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Dá um glória a Deus, querido. Quem foi visitado pelo Espírito Santo de Deus? Você foi visitado? Glória a Deus. Você foi visitado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Pastor. Oi, querido. Rapaz, eu queria cantar só um trechinho de uma canção, pode? Queria que a igreja cantasse. Nós já estamos quebrando a religiosidade, amém? Eu me encontrei com Jesus, cante. E sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Diga. Eu me encontrei com Jesus e tua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com teu poder. E agora livre estou, completamente sarado. E agora livre estou, completamente sarado, pois teu amor me encontrou, encheu o meu ser. Pois teu amor me encontrou e encheu o meu ser. Glória a Deus, aleluia. Trechinhos assim você pode cantar mais alguns, não tem problema, amém? Amados, eu quero dizer algo a você que é muito importante. Isso tudo que tem acontecido aqui, nessa noite, nesta hora, não é emoção, querido. Não é emoção. Não é emoção, é poder e unção de Deus. A decisão que você tem tomado aqui nesta noite, de tocar em Jesus, de entregar a vida a Jesus, muda a sua história. Mas você precisa levar isso no teu coração e dizer a Deus, e dizer a tudo que quiser soprar no teu ouvido, que foi somente uma emoção, foi somente um momento. Diga: não, eu fui tocado por Deus, Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha história, e eu serei diferente, porque Jesus me encontrou, porque eu encontrei Jesus, e agora a minha vida é nova. Aleluia. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Quem nos visita nessa noite pela primeira vez? Temos alguém?